Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. E para isso eu tenho aqui o Francisco Monteiro, que é diretor executivo da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar o nosso programa com um pequeno momento de oração. Invoco comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E neste momento eu quero entregar aqui aos pés de São José toda a comunidade cigana, todos aqueles que estão envolvidos também nesta pastoral e a si que está aí em casa. Todas as suas necessidades nós queremos colocar aqui aos pés de São José, que é o nosso pai adotivo. Neste ano tão importante, um ano dedicado a São José. Rezemos todos juntos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutor Francisco, convido a sentar-se na nossa salinha de estar e vamos ver hoje uma rúbrica. Vamos ver o que é que o Pedro Machado tem para nós. Eu acho que são cogumelos e também acho que são abelhão pato. Vamos lá ver. Bom dia a todos aí em casa. Eu sou o Pedro Machado e nós estamos aqui com a nossa rúbrica Cozinha Vegetariana. Eu sou o responsável pela cozinha do restaurante Cancha, Cozinha Vegetariana, em Fátima. Podem encontrar-nos na rua São João de Deus, junto ao Aldi. Nossos contactos 249-413-633 ou então pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e também para vos receber na nossa casa. Vamos fazer então uns cogumelos à abelhão pato. Vamos pegar na ideia do bolhão pato e vamos utilizar cogumelos shiitake com coentros e alho, um sabor bastante tradicional. Uma coisa muito simples, com poucos temperos. Os cogumelos já estão cortados, alguns deles eram bastante grandes, então alguns cortámos em pedaços mais pequenos, outros ficaram inteiros. Portanto, isto é um pouco, fica ao critério de cada um. A ideia é que o molho, o sabor do limão, dos coentros, fique bem intenso com os cogumelos, portanto, que todo o cogumelo apanhe esse sabor. Vamos então começar aqui por cortar os alhos. Vou laminar, se preferirem picar, até com aqueles aparelhinhos de picar. Eu gosto assim, depois de sentir alguns pedaços misturados com os cogumelos. Este é um daqueles pratos que também rapidamente fica pronto. Vamos colocar, isto demora cerca de 10 minutos a cozinhar. Eu vou já começar a colocar aqui no tacho. Está um bocadinho grosso. Temos aqui um prato com ingredientes que hoje em dia estes cogumelos shiitake, já se encontram em qualquer lado, em qualquer mercearia. Felizmente temos muita produção local, estes são de produção local, de uma empresa aqui de Ourém, Paladares Orgânicos, que faz um trabalho fantástico de produção de shiitake, que são o nosso fornecedor. É um produto de excelência, sem dúvida, e que devemos aproveitar cada vez mais aquilo que os nossos produtores locais fazem.
Isto aqui bastante alho, demora algum tempo. Vamos perder aqui algum tempo, mas isto é uma questão de prática. Se preferirem usar uma máquina para aqueles aparelhos para triturar diretamente, vou fazer isto quase que parece um chefe, portanto prefiro fazer assim. Ora, aqui está. Pronto, coloquei 6 dentes de alho. Podem colocar aqueles que acharem melhor. Vou colocar alguns destes ramos de coentros inteiros. Eles vão assim aqui para dentro. Depois o resto vamos escolher para colocar, depois para picar, colocar por cima. Então, agora azeite, já ligar. Vamos então saltear aqui um pouco o alho com os coentros, sem deixar queimar. E vamos rapidamente, o primeiro passo é bastante rápido, é só mesmo deixar aqui tostar ligeiramente. Vamos colocar logo de seguida os cogumelos, temperar com sal, pimenta e um pouco de limão e fechar. Só isto, depois deixar enlumbrando durante cerca de 10 minutos até os cogumelos estarem cozinhados e adquirirem os sabores do alho, dos coentros. Ora, aqui está, já está a começar. Vamos então colocar os cogumelos. É preciso uma quantidade relativamente grande de cogumelos porque eles vão desaparecer, eles mingam bastante, normal. Estes cogumelos nós tiramos-lhes os pés, porque os pés são relativamente rijos, então mesmo depois de cozinhados eles continuam um pouco rijos, então nós tiramos-lhe os pés e usamos para fazer caldos. Portanto, usamos muitas vezes, fazemos muitos caldos, quase todos os dias fazemos caldos para utilizar em várias receitas, inclusive é na sopa miso que fazemos, temos na nossa emenda, usamos o caldo, então fazemos um caldo com legumes, com cogumelos. Então vamos só temperar, aqui vou só deitar um pouco mais de azeite. Este é um prato que pede um pouco mais de azeite. Vamos colocar sal. Este sal é muito fino e úmido e dificilmente consigo tirá-lo assim. Vamos fazer assim, ver se não fazemos asneira. Um pouco de sal, pimenta, se preferirem podem usar piripiri ou malagueta. Eu nesta receita gosto de usar assim pimenta preta moída, acho que fica melhor. Os cogumelos até voam. Só baixar aqui, colocar enlumbrando. Um pouco de limão. Este limão vai ajudar também a soltar tudo o que está ali no fundo.
que é ótimo. Aquela parte que está ali no fundo. Está ligeiramente tostada. Vamos soltar também aqueles cogumelos que estão lá já a começar a ficar presos. Vou só provar para ver se está bom de sal. Provar aqui um. E depois vou tapar e deixar em lume muito baixinho. Agora um pouco mais de limão, talvez. Ora, aí está. Então, baixar o nosso lume para um mínimo. E deixar apurar sem mais nada. Depois no fim adicionamos os coentros e os gomos de limão para temperar na hora. Vou colocar então aqui isto, fechar, deixar aqui no mínimo. Enquanto isso vou preparar os coentros, tirar isto daqui. Vamos então picar coentros. Os coentros não são unânimes, há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam nada. Neste caso eu acho que este prato merece coentros, portanto quem não gostar de coentros tem alguma dificuldade em comer este prato, mas pode substituir por salsa. Eu acho que fica muito melhor o sabor mais fresco do limão e dos coentros neste prato do que a salsa, apesar de eu gostar muito de salsa, mas neste caso vou deixar mesmo com a salsa, com os coentros, peço desculpa. Portanto, vamos deixar aqui de lado para colocar depois no prato. E obrigada, Pedro, por esta receita. Vamos ver como é que ficou o produto final. Eu já estou aqui cheia de água na boca, não sei você aí em casa. E hoje no nosso programa vamos falar sobre a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. O nosso convidado assumiu funções após um convite recebido num retiro em 1997, em Fátima. Na altura, o convite partiu do então diretor nacional da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, Cónego Filipe de Figueiredo. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Senhor Francisco, nós sempre quando começamos o nosso programa perguntamos quem é o Senhor Francisco, para as pessoas lá em casa o conhecerem um bocadinho melhor. Sou uma pessoa, chamo-me Francisco, nasci em Lisboa. Pronto, e a minha vida tem sido variada realmente ao longo do tempo, mas eu considero que uma graça, uma das muitas que recebi ao longo da minha vida, de facto, ter sido convidado pelo padre Filipe Figueiredo, meu querido amigo, realmente, e um homem, um santo, um autêntico santo, para o vir ajudar numa ideia completamente estrambólica que ele tinha, que era, isto foi em 97, ia haver a Expo de Lisboa em 98, e eu estava a sair de várias coisas que eu tinha feito antes, a última das quais numa universidade, e eu disse, olha, agora vou sair da universidade, se precisar de alguma coisa, então venha-me ajudar na Pastoral dos Ciganos, para a Pastoral dos Ciganos estar presente na Expo de Lisboa 98. Sim. E aí começou a minha vida, realmente, que eu não sabia nada da cultura cigana, e pronto, há 24 anos que estou realmente nesta função, como voluntário, como é evidente. Sim, graças a Deus. O Francisco é autor de 4 livros com títulos muito sugestivos. Pode-nos falar deles, de forma geral? Os livros são meramente, um reflexo de uma certa vivência, que é outra graça que Deus me deu, realmente, de vida espiritual, muito baseada em duas realidades muito importantes. Uma é a leitura da Sagrada Escritura, portanto, da Bíblia. Devo dizer, e um grupo que eu tenho numa paróquia
em Lisboa, portanto já me goza nesse aspecto. Sim. Realmente é tudo o Evangelho de São João, capítulo 17, concretamente, é a minha paixão, realmente, e na Eucaristia. Portanto, os livros são simplesmente escrever, enfim, as vivências que vou tendo, que Deus me vai inspirando, que eu vou, de resultado realmente, Sim. quer da meditação da Sagrada Escritura, quer, portanto, da vivência da Eucaristia, porque a Eucaristia vive-se, não se assiste, vive-se. Sim, é verdade. E, portanto, basicamente os meus livros são isso, concretamente. A Obra Nacional Pastoral dos Ciganos, quem são? Ora bem, quem somos nós? Somos um grupo de pessoas, enfim, dedicadas à Pastoral dos Ciganos, que existimos, neste caso, a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. Sim. Portanto, mais adiante eu vou explicar, talvez, não sei se quer já, portanto, como é que nasceu esta ideia da Pastoral dos Ciganos. Basicamente, portanto, foi nós vamos fazer 49 anos, estamos agora em 49 anos, para o ano fazemos a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos faz 50 anos. A Santa Sé, a alturas tantas, decidiu, portanto, precisamente mais ou menos por essa altura, dedicar as pastorais, dedicar aquilo que se chama pastorais específicas, a determinados grupos de pessoas que estão particularmente marginalizados da sociedade. E aí Sim. começaram as pastorais específicas. Nessa altura foi criada, a nível da Conferência Episcopal Portuguesa, a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, da qual depois viria a nascer o Secretariado Diocesano da Pastoral dos Ciganos de Lisboa, e todo o trabalho que nós temos feito desde então até hoje, não comigo, é evidente, eu só estou há 24 Sim. anos, a obra tem quase 50 anos, Sim. portanto tem sido um trabalho, enfim, desde então até agora, mas é no quadro, digamos, da Conferência Episcopal Portuguesa, e é um testemunho que a Igreja está presente com esta minoria étnica e cultural, sobretudo cultural, que isso é que é o mais importante, Sim. que são os ciganos. Faça-nos um enquadramento dos traços gerais relativamente aos ciganos em Portugal. Ora bem, os ciganos em Portugal, portanto, os ciganos vieram para Portugal há 500 anos, foram muito bem considerados, como é patente no auto de Gil Vicente, portanto, os autos de Gil Vicente sobre os ciganos, porque eram músicos e eram artesãos, Sim. de maneira que eram pessoas interessantes, realmente que, pronto, foram muito bem aceitos. Agora, tiveram uma coisa, enfim, tremenda, que foi considerada pela sociedade maioritária como um grande mal e que para eles era fundamental, que era serem fiéis à sua cultura. Eles tinham saído da Índia, fugido da Índia, do norte da Índia, para a Pérsia, na altura, por causa de alguém que invadiu, portanto, o norte da Índia, e os ciganos foram para a Pérsia, começaram também novamente por ser bem recebidos, e depois queriam pô-los portanto, na agricultura, eles não quiseram, porque eram, lá está, músicos e eram artesãos, e foram andando até chegarem cá, e depois quiseram fazer uma coisa que foi considerada realmente ofensiva para as pessoas, que é serem fiéis à sua cultura. Sim. O que hoje em dia, nós, pela Constituição Portuguesa e pelas leis da União Europeia, têm todo o direito a serem fiéis à sua cultura própria. Sim. E a partir daí começou a discriminação. A missão e objetivos da pastoral. Como? A missão e objetivos da pastoral. A missão é basicamente estarmos com os ciganos. A Igreja está com eles, vive com eles, sofre com eles, alegra-se com eles, pronto, e acompanhá-los concretamente. Depois mais, isto é traduzido como? Em ajudá-los, sempre que eles precisam, e que nós podemos ajudar, é acompanhá-los, é sobretudo, portanto, ajudá-los a serem eles próprios os responsáveis pelo seu futuro e pelo seu próprio desenvolvimento. Este é o aspecto fundamental da obra nacional, que aliás é um aspecto fundamental da missionação. A missionação Sim. é para que os próprios povos que são missionados, quer dizer, sejam eles próprios a assumirem esta evangelização. Isso verifica-se em África e no resto do mundo também, e na América do Sul, então, de uma maneira notável. E, portanto, em relação aos ciganos, o pensamento da Igreja é estar para que eles se desenvolvam e eles assumam eles próprios a sua responsabilidade e a sua inserção, não a identificação, não a integração total, mas a sua inserção como cultura própria dentro da cultura maioritária em questão.
Quais as áreas de intervenção da vossa pastoral? As áreas de intervenção são várias, quer dizer, nós temos tido várias, pronto, criámos agora recentemente, ao princípio começou por ser até ajudar ciganos que não estavam, a doutora Fernanda Reis, concretamente, que fundou o secretariado diocesano da pastoral dos ciganos de Lisboa, começou por ir às barracas e ajudar os ciganos que nem sequer documentos tinham, Sim. a terem um bilhete de identidade que lhe desse depois abrir, portanto, à inserção deles na cultura normal. Começou por coisas tão simples como estas. E a irmã Zulmira, que calculou as barracas, que deu comida a muita gente que tinha fome, etc. Quer dizer, pronto, e começámos por aí. O padre Filipe, que também se dedicou enormemente realmente aos ciganos ao longo de muitos anos de diretor nacional. Agora, mais recentemente, nós criámos, a pastoral já ajudou a criar 5 associações de ciganos, 2 das quais de mulheres, uma delas, que é a MUCIP, muito próspera, quer dizer, lá está. Sim. Nós ajudámos a criar a MUCIP e elas lançaram-se por si próprias. Hoje em dia estão uma associação aceite, que funciona por si próprio. Portanto, nós apenas estivemos na origem e pronto, 2 de mulheres, concretamente, e criámos agora recentemente uma federação. Em Espanha, a diferença entre os ciganos em Espanha e os ciganos portugueses é que os ciganos portugueses são uma das mais pequenas minorias em Portugal, étnicas em Portugal. E os ciganos espanhóis são a maior minoria étnica que existe em Espanha, de maneira que têm muito mais apoios, muito mais desenvolvimento. Eles têm imensas associações, têm várias federações e nós criámos agora recentemente uma federação, a única que existe, de associações de ciganos portugueses. E depois temos a ação na comunicação social, temos vários projetos, enfim. Muito trabalho. Sim, bastante. Quais as atividades que vocês desenvolvem? Portanto, as atividades, eu já mencionei que foi realmente concretamente essa, portanto, as associações, e depois temos a interagir com a comunicação social. Sim. Portanto, abrirmos como agora, neste momento, claro. aqui à Canção Nova, abrimos a comunicação social para expormos os problemas, para expormos tudo isto. Temos um jornal que é a Caravana, que está aí mesmo. Vou aqui mostrar ao nosso câmara. Esse é o número 100, por acaso. É o último número realmente da Caravana, já está outro no prelo, mas de qualquer das maneiras, pronto, são 100 números desta série, porque antes desta série já houve outras séries da Caravana. São jornais que tentam realmente refletir um pouco aquilo que se passa e as nossas aspirações. Depois, além disso, tivemos um projeto de palavra, por exemplo, em que tivemos grupos de ciganos em Lisboa e no Fogoteiro, realmente a meditar sobre a Bíblia, sobre, portanto, enfim, de espiritualidade direta, por assim dizer, não só de exemplo e testemunho, mas espiritualidade direta. E depois tivemos também um projeto, a alturas tantas, chamado Acolher, que foi, portanto, gerido por 2 ciganas, ainda por cima. Sim. Foi quando os ciganos romenos começaram a chegar a Portugal e havia um problema enorme, pronto. Depois, em 2000, por exemplo, no ano 2010, concretamente, houve um cigano que teve uma ideia de fazer um fórum internacional sobre os ciganos, e assim fez, mas a ideia foi dele, foi do cigano que teve esta ideia. Nós apenas pusemos, e ele foi protagonista, ele e o presidente da Federação na altura foram os protagonistas desse fórum, mas que vieram cá pessoas portanto, de Espanha, de França, enfim, da União Europeia, portanto, de Bruxelas, concretamente, enfim, várias pessoas de ministérios. Foi um grande encontro, ideia de um cigano, concretamente. E é este o tipo de coisas que nós fazemos. Quais são as maiores preocupações hoje da pastoral? Ora bem, as preocupações têm 3 nomes, que é a habitação, é a educação e é o emprego. A habitação é realmente o mais problemático de todos, porque é a base, digamos, uma pessoa sem habitação não pode inserir-se na sociedade, não pode desenvolver-se, porque a ideia é sempre cultura cigana, sim, mas, tanto quanto possível, não passada a ferro, não esquecida, mas subsistindo, mantendo-se dentro da cultura maioritária, dentro da organização social maioritária. Esta é sempre a ideia. Isto de forma a que a pessoa tenha uma vida digna, não é? Como? Isto de forma a que a pessoa tenha viva com dignidade. Exatamente. Portanto, a habitação, sem habitação, ninguém pode viver com dignidade. As miúdos não podem ir à escola porque não se lavam, não têm água, não têm maneiras, etc. Sim. Os pais não podem ensiná-los também a ajudá-los a acompanhar, etc. Quer dizer, tudo está estragado desde o princípio. E, portanto, sem educação também não haverá emprego, etc. Quer dizer, portanto, realmente a habitação é fundamental. É o fulcro, realmente, é o ponto de partida. Quais os maiores desafios desta pastoral? Os maiores desafios? Os desafios. Ora bem,
Nós, neste momento, temos um grande desafio, além destes que eu já disse, e, portanto, do próprio desenvolvimento deles. Enfim, quer dizer, o maior desafio que nós temos, que, aliás, é o nosso grande problema neste momento, são os ciganos nómadas compulsivos no Alentejo. Há grupos de ciganos nómadas compulsivos no Alentejo que vão deambulando de terra em terra, são sistematicamente expulsos quando há leis portuguesas que não permitem isto, que ninguém pode ser expulso sem ser para uma solução, e há leis na União Europeia que dizem exatamente isso mesmo. Portanto, tudo isto é ilegal, agarram-se a umas leis que existem há décadas, quer dizer, que não têm qualquer significado, e ninguém faz nada realmente por isso. Este, para nós, neste momento, é o maior desafio. Nós queremos acabar com os nómadas compulsivos no Alentejo. Queremos que o Governo e as autarquias, nas câmaras respectivas, olhem para estas pessoas como pessoas humanas. No fundo, temos que acabar com o preconceito. Exatamente. O que é muito difícil realmente acabar com o preconceito, mas quer dizer, tem que ser mesmo. Houve um presidente da Câmara que agora há muito pouco tempo, eu não vou dizer qual, que anunciou na televisão que, no Alentejo, concretamente, que ia fazer um parque para cães. Eu mandei imediatamente, e este tipo de ação que a gente faz, Sim. Mandei imediatamente um mail para a SIC, concretamente foi a SIC, que eu disse, esse senhor acaba de dizer que vai fazer parques para cães. E todos os dias manda a PSP expulsar os ciganos dos seus sítios. Ou seja, que os ciganos não valem menos para este senhor do que os cães. Sim. Já viu? Pronto, é este tipo de intervenção que nós fazemos. E esta é a nossa grande preocupação neste momento. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, você que acabou de ligar a televisão na Canção Nova. Estamos a falar sobre a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. E estamos aqui com o Dr. Francisco Monteiro, que é diretor executivo da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. Mas antes de continuarmos a nossa conversa sobre o belíssimo trabalho desta pastoral, vamos ver como é que ficaram os nossos cogumelos à bolhão pato. Vamos ver. Vou só provar. É um prato simples. Vamos desligar e então empratar. Coentros por cima, bastantes coentros. E então, para acompanhar, só para terminar, uns gomos de limão, para dar ainda mais sabor na hora de comer. Para confeccionar os cogumelos à bolhão pato, irá precisar de 500 gramas de cogumelos shiitake, 5 dentes de alho, um molho de coentros, sal, pimenta e azeite quanto baste, sumo de meio limão quanto baste, gomos de limão e pão tostado para servir.
E estamos a falar aqui sobre a pastoral dos ciganos e temos aqui o Dr. Francisco, que já vi que é um homem muito apaixonado por esta pastoral e muito intenso e que dá a vida por esta pastoral, pelo que já me tenho apercebido, não é? É um bocadinho, um bocadinho só. O que é que tem aprendido ao longo destes anos a trabalhar nesta pastoral? Ora bem, tenho aprendido algumas coisas, tenho procurado aprender a ser cristão. Sim. Ser cristão é realmente nós ultrapassarmos a nós próprios e compreendermos o outro e os outros da maneira como eles são. Pronto, isso é a coisa, para mim, é realmente, pronto, é o essencial. Não passar ao lado, não ser indiferente. Muitas vezes, impaciente-me com eles, muitas vezes isso tudo, mas realmente, quer dizer, pronto, de facto, o estar com, acho que para mim que é muito importante. E tenho aprendido também muito com as pessoas que às vezes nem sequer têm nada a ver com a Igreja, são verdadeiros samaritanos, algumas pessoas, homens e mulheres concretamente, que se dedicam de uma maneira absolutamente espantosa aos ciganos, só porque são bons, só porque realmente, enfim, alguns têm a impressão que nem cristãos muito são, mas são evidentemente cristãos no seu íntimo, porque se dedicam também de uma maneira dedicadíssima e isso também tem-me servido a mim como exemplo. No fundo é não fazer acepção de pessoas, como diz o Evangelho. Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, portanto, é a gente optar realmente por não olharmos só para nós, mas olharmos para os outros tal como os outros são. Eu tenho aqui uma pergunta muito curiosa que quando li o guião em casa achei muito interessante, que diz assim: quem foram a Beata Emília Fernandes Rodrigues de Cortés, Juan Ramón Gil Torres, cigano servo de Deus, e Zeferino Ximénez Mala? Quem foram estas três personagens? Ora bem, a Emília, a Beata Emília, é a primeira mulher cigana beatificada, portanto, pronto. O Beato Zeferino foi o primeiro a ser beatificado, também foi o primeiro cigano a ser beatificado. E o Juan Ramón portanto, já é servo de Deus, ainda não está beatificado. Ambos esses três foram mártires da Guerra Civil Espanhola. E, portanto, todos os três, cada um da sua forma. Portanto, a Beata Emília estava casada tinha o seu marido, e temos agora sempre do outro lado, quem os matou, no fundo, foram sempre os republicanos. Sim. Portanto, que os espanhóis chamam rojos, portanto, que perseguiram tudo o que seja católicos, tudo o que seja Igreja Católica, que o Franco apoiava, pronto, olhando para a história como ela é. E então os republicanos vieram convidar o marido, a Emília, para ir, enfim, combater com os republicanos, e ele não quis, diz: nós somos cristãos, portanto nós não somos de guerras. Pronto, prenderam-no a ele, prenderam-na a ela estava grávida. Portanto, exatamente, só aprenderam nela só porque ele apoiou o marido, porque ela apoiou o marido. Estava grávida. Na cadeia houve uma senhora que rezava o terço e ela aprendeu a rezar o terço e ficou encantada. A diretora da cadeia chamou-a, a Emília, e queria que ela dissesse quem é que lhe tinha ensinado a rezar. E ela nunca disse. E então meteram-na na cadeia, ela estava grávida, teve a seu bebê, sem assistência nenhuma. O bebê sobreviveu, passados poucos dias ela própria, pela falta de assistência que teve no parto, morreu. E, portanto, foi considerada, em Almeria, foi beatificada em 2017. Sim. Pronto. O Juan Ramón teve uma história parecida, vivia, portanto, espera lá, em Alicante, concretamente. Sim. Em 2005 foi declarado servo de Deus, e então havia uma procissão em Salinas sempre que saía, e o pároco estava muito maçado porque os republicanos não queriam procissões. E ele disse: não, senhor, portanto, o Ramón, um cigano normal, quer dizer, vai haver procissão. E houve a procissão e ele empenhou o estandarte na procissão. Prenderam-no, fuzilaram-no. Portanto, foi mártir, ainda não foi considerado beatificado, mas foi servo de Deus. O Beato Zeferino, que é chamado El Pelé, vivia em Barbastro. E então defendeu
Portanto, a beatificação dele foi em 1997 em Roma e, portanto, defendeu, portanto, foi levado para a cadeia porque era católico, foi preso. E então rezava o terço na cadeia. E então havia um amigo que disse, tu dás-me o terço, deixas de rezar e eu vou-te arranjar a maneira de tu... E ele disse que não. Então, nessa altura, fuzilaram-no. E quer o Juan Ramón, quer o Beato Zeferino, morreram a dizer Viva Cristo Rei com o terço na mão. É a história destes três. Que lindo. E as comunidades ciganas devem sentir o coração cheio por estes três personagens terem sido reconhecidas. Não são suficientemente conhecidos, são mais conhecidos em Espanha. Sim. E há 3 padres italianos que foram os grandes arautos. Um já morreu, o outro está muito doente e o outro tem 80 e tal anos, mas ainda está, enfim, portanto, válido. E foram os grandes paladinos que conseguiram ir com os processos de beatificação para a frente, realmente. Aproveito para perguntar que leitura é que faz da obra nacional da Pastoral dos Ciganos, tendo por base a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ora bem, a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, como todos nós sabemos, é um dos maiores documentos da doutrina social da Igreja para a Igreja e é um dos maiores documentos sobre a fraternidade, enfim, a nível da humanidade. Portanto, não só para a Igreja, mas também fora da Igreja, realmente é isso. Ora bem, o que é que a Fratelli Tutti diz? Que nós somos todos irmãos, contraria a indiferença de uma maneira muito concreta, realmente a indiferença não é cristã, todos os partidarismos, quer dizer, portanto, os racismos, etc., quer dizer, e os populismos, concretamente, são realmente contra a fé cristã, concretamente, está claro, e, finalmente, ele defende realmente que todos realmente não deve haver diferenças, portanto, de conceitos, e os males da civilização atual, diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, realmente são males que conduzem ao egoísmo, ao isolamento, à destruição dos mais pobres, à exploração dos mais pobres, à destruição do ambiente e, portanto, enfim, a Fratelli Tutti tem tudo a ver connosco. Claro. Nós andamos aqui a lutar pelas margens, que o Papa Francisco tanto gosta, e quer dizer, portanto, por quem está na margem, e é isto que realmente é uma encíclica que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Estes 2 últimos anos têm sido anos muito exigentes devido a esta pandemia. Quais são as orientações da pastoral para este ano pastoral? Ora bem, portanto, nós realmente, a grande luta, como eu já disse há bocadinho, a nossa realmente é para ver se acabamos com aquele escândalo dos ciganos nómadas no Alentejo, nómadas compulsivos no Alentejo, e que, coitados, sofrem ainda mais com a pandemia e com estes problemas todos, realmente não ter água e não ter isto e não ter aquilo, é uma coisa realmente desumana completamente. Sim. Já fizemos uma queixa a um centro europeu que existe em Budapeste para a defesa dos direitos ciganos. É evidente, no nosso trabalho continuamente é dialogar com o Governo, pressionar o Governo, pressionar as próprias câmaras também, quer dizer, portanto, o nosso trabalho é esse, claro. É de facto defender os ciganos a nível, digamos, de quem toma decisões ou não as toma, portanto, em relação àquilo que os ciganos sofrem diariamente, e se for preciso, vamos levar o problema, se este centro europeu, ao qual já denunciámos o problema com conhecimento do Governo, portanto, se não resolver andar para a frente como nós esperamos, vamos para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, portanto, porque nós temos que acabar com isso. Neste momento, a nossa prioridade número 1 é esta. Isto, as pessoas também têm que ter noção que todo o ser humano, independentemente da etnia, da raça, da cultura, merece ser tratado com dignidade, não é, Sr. Francisco? E isto aqui é importante que as pessoas tenham essa noção. Todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Jesus Cristo fez isso, tratou a todos com dignidade. E Ele disse para nós o imitarmos. Então nós temos que fazer o mesmo. Com dignidade e tem direito a Exatamente, essa dignidade. Tem direito a essa dignidade. Que nós, das duas uma, ou esquecendo-os, ou ignorando-os, ou contrariando essa dignidade, estamos a ofender, estamos a roubar, digamos assim, o direito que eles têm.
Senhor Francisco, fale-nos assim de um testemunho, acredito que sejam vários, porque visita os ciganos, vai à casa deles, está com eles, mas dê-nos assim um testemunho que o tenha marcado ao longo destes 24 anos, que eu acredito que deva ser difícil. Tenho algumas, enfim, eu costumo dizer, os ciganos consideram as pessoas mais velhas, chamam-nos tios. Eu costumo dizer que, enfim, entre várias coisas que me têm dito, etc., a coisa que eu considero mais importante, havia uma cigana que nós ajudámos a criar uma associação. Ela era mediadora, a mãe sempre foi oposta a isso, achava que ela devia, mas era trabalhar na feira, portanto, isso a feira é que é o trabalho tradicional dos ciganos, enfim. De qualquer das maneiras, pronto, houve alguns problemas e, entretanto, um belo dia, na Rua do Ouro, vinha eu subir a Rua do Ouro e a mãe da Anabela e a Anabela vinham a descer a Rua do Ouro. Portanto, chegámos elas ao pé de mim e diz a mãe da Anabela para a Anabela: aqui está um tio. Foi realmente o maior elogio que eu recebi na minha vida. Depois há, enfim, as famílias coitadas que sofrem terrivelmente de todo o género, que enfim, no outro dia disseram, se não fosse o Sr. Francisco, a gente já tinha morrido, e coisas desse género, mas isso, pronto, quer dizer, são coisas que não. Enfim, eu digo, e volto a dizer, tudo isto são graças e nada mais, quer dizer, o nosso mérito é muito pouco, claro. Deus é que dá a graça, como dizia o Santo Agostinho, tudo é graça e isso é que interessa. É verdade, é verdade. Vivemos também numa época em que as redes sociais têm um papel fundamental e importante. De que forma é que estes meios têm contribuído para a integração? Ora bem, a Igreja aí teve uma influência bastante importante, aqui há uns anos já, em que portanto, a comunicação social, vamos distinguir as redes sociais da comunicação social, sim, em geral, televisões, rádios, etc., considerassem os ciganos como pessoas humanas. Ou seja, há homens maus, homens e mulheres más, e há portanto, ciganos e ciganas más. Quer dizer, portanto, há pessoas que fazem mal, há pessoas que fazem bem, e, portanto, aí realmente houve uma influência nítida. Quer dizer, portanto, antigamente eram os ciganos que tinham feito isto, os ciganos, depois passou-se a dizer que foram pessoas que fizeram isto, fizeram aquilo, pronto, houve ali uma... Agora, as redes sociais, para mim, é um problema muito grande, porque as redes sociais, como se costumava dizer antigamente, a asneira livre. E, portanto, realmente, as pessoas dizem aquilo que lhes apetece, quer dizer, deturpam todas quem lhes apetece e, portanto, e realmente, e aqui há um problema básico nosso, mas muito básico. Teoricamente, em Portugal, a maioria é católico ou é cristão, portanto, mesmo não sendo católico, e realmente as pessoas esquecem-se, dizem que são cristãs e, quer dizer, esquecem-se que são cristãs, porque estão, na medida em que perseguem outras pessoas, em que desprezam outras pessoas, não estão a ser cristãs. E isto é o problema, para mim, gravíssimo das redes sociais. É não haver realmente respeito pelos outros, não haver um mínimo, não há regras, porque não há nenhumas regras, quer dizer, cada um diz aquilo que lhe apetece, e se, portanto, lhe apetece desprezar, despreza. E isto é o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, portanto, verbera isto clarissimamente. Claro. No intervalo, tínhamos aqui um estagiário que estava a dizer que tem amigos ciganos e que tem vizinhos e que vai à casa deles e tudo isso. Eu achei muito interessante e o senhor até aplaudiu, que foi um comentário muito, muito interessante. O nosso fundador da nossa comunidade, ele diz assim: só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Para entender também os ciganos, toda a sua realidade, tem que se conhecer para se amar, não é verdade? Exatamente, é isso. Quer dizer, para já, a gente não deve condenar quem não conhece. E, portanto, conhecendo, é diferente. Realmente, pronto. É evidente, nem todos os comportamentos, nem todas as coisas são à nossa maneira, mas aqui há um problema fundamental. É a alteridade, o outro, o ser diferente. Isso é que nós temos que aceitar, que isto não pode ser tudo passado a ferro. Sim. Não podemos ser todos iguais. Eu lembro, quando vivia na América, nunca mais me esqueci disso, havia duas raparigas que vinham a andar de bicicleta e vinham, como os americanos têm mania, de mascar chewing-gum. As bocas delas eram assim. Portanto, simétricas, precisamente, quer dizer, isto aqui é realmente, nós não podemos ser simétricos aos outros, quer dizer, temos que aceitar, um é assim, outro é assado, e é isto que é o fundamental.
Tendo por base a sua experiência, de que forma é que a Igreja tem contribuído para diminuir a discriminação e a pobreza? Ora bem, a Igreja tem tido um papel enorme, realmente enorme, não só na pastoral, nos secretariados diocesanos, nas cáritas, nas paróquias. Houve uma altura em que a Igreja pensou o dia do cigano é o primeiro domingo de junho e havia pároquios preocupados nesses dias com os ciganos, quer dizer, tem tido uma enorme influência. Infelizmente, não é completamente total, digamos assim. Sim. Nem toda a gente pensa assim, portanto, alguns começaram a apoiar muito os ciganos e depois fartaram-se, porque os ciganos fizeram isto e fizeram aquilo e fizeram aquilo outro e eles afastaram-se. Realmente, quer dizer, é um problema, de facto, quer dizer, a Igreja tem que, de facto, enfim, ser coerente. Claro. Somos cristãos, temos de ser coerentes. Às vezes isso é difícil, mas realmente, quer dizer, de facto, temos de ser coerentes, de facto não podemos discriminar. E a Igreja, como é evidente, vive no seio de uma sociedade maioritária e tende a beber aquilo que a sociedade maioritária sente e faz e não deve destrinçar completamente entre aquilo que a sociedade maioritária sente e faz, desde que seja bem, Sim. do que aquilo que não é bem, que não é cristão. Tem certeza. que destrinçar isso. Tendo por base a sua experiência, será que nos pode falar do trabalho de integração com outras pastorais da Igreja? Portanto, as pastorais, quer dizer, portanto, é evidente que ao tratarem, ao preocuparem-se com os ciganos, ao fazerem, ao apoiá-los, etc., tentam realmente, não é a integração, mas é a inclusão. Sim. Quer dizer, aliás, enfim, a pastoral colaborou muito com a primeira estratégia nacional da pastoral dos ciganos aqui há uns anos, e agora já vamos na segunda versão. Inicialmente, e sempre lutámos, a palavra que estava lá na primeira estratégia, a nível da União Europeia, era integração. E agora nesta segunda já não é integração, é inclusão. Uma coisa é incluir o diferente, outra coisa é integrar o diferente e deixar de ser diferente para passar a ser igual aos outros. Sim. Portanto, pronto. A Igreja tem sido sempre a lutar por isso. Agora, é evidente, como eu lhe digo, não é uniforme, não é a nível de todos. Claro. Há muitos que passam ao lado, digamos, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano passaram ao lado, e isso realmente não é bom, de facto, quer dizer. Agora, que a influência da Igreja tem sido grande, os ciganos sabem perfeitamente que a Igreja está ao pé deles, está com eles e que se sente. Isso é importante, realmente. Tem uma mãe, né? A Santa Igreja é essa mãe que acolhe a todos, não é? Como? A Santa Igreja é essa mãe que acolhe a todos. Também é verdade. É santa e é pecadora. Exatamente, é isso mesmo. É verdade. É isso. Sr. Francisco, o nosso programa está a chegar ao fim. Sonhos e projetos, assim muito rápido. O desejo, não é? Quer dizer, pronto, o meu desejo era precisamente esse. É que a Igreja se preocupasse. Que a Igreja, portanto, seja mártir da verdade e do amor cristão. E, enfim, o que é pedir muito, mas aquilo que eu desejaria muito é que houvesse tolerância zero. Para quê? Para a indiferença. A indiferença realmente não é cristã e nós não podemos dizer que somos cristãos se formos indiferentes. É só isto. Costuma-se dizer que a indiferença mata o homem. Exatamente. Não é verdade? O nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Para quem está lá em casa, que procure olhar para os outros de maneira diferente. Que procure nunca excluir ninguém. Nem que isso lhe traga dividendos políticos ou outros, não exclua ninguém. Tome o aspecto da divisão e da exclusão como anátema, quer dizer, como proibido, não bate certo. E depois vão ver que depois vão ser mais felizes quando reconhecerem que de facto estão, portanto, a serem cristãos até ao fim. Mas lá está, como eu disse há bocadinho, nós temos que ser mártires da verdade e do amor fraterno. Muitas vezes temos que dar realmente o nosso sangue e a nossa vida para que isso seja uma realidade. Ainda temos mais um minutinho. Fale-nos deste livro que está aqui, aproveitando. É um livro como?
É um livro que nós lançámos agora em mês de setembro passado, que o próprio Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente foi apresentar, e é de uma pessoa que não é cristã, digamos assim, que é Mirna Montenegro, mas que se dedicou toda a vida dela aos ciganos, e nós, portanto, como cristãos que somos e universais, apoiámos esta senhora completamente e, portanto, ajudámos-la, e foi a Caritas que tomou a iniciativa de publicar a tese de doutoramento dela, e que é um estudo profundo, e que o Dom Manuel Clemente, na altura, portanto, escalpelizou profundamente também na apresentação que houve o ano passado, em setembro, deste livro, na Feira do Livro. Então, quem quiser conhecer também um bocadinho mais sobre como ser cigano hoje, pode adquirir este livro Na editorial Caritas. Na editorial Caritas, e assim ficar a conhecer mais um pouco da comunidade cigana e de tudo aquilo que eles vivem e também dos seus desafios. Dr. Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. E os ciganos comigo todos agradecem também à Canção Nova. Tá bem? Muito obrigada pela sua presença, e louvar o seu trabalho, a sua paixão e tudo aquilo que realiza juntamente com todas as pessoas que estão à frente desta pastoral do cigano. E assim que está aí em casa, que nós possamos ser tudo para todos, que nós possamos incluir e não excluir. Como dissemos, não sejamos indiferentes ao outro, ao seu sofrimento, mas que nós possamos parar, como fez aquele samaritano que parou mediante aquele homem que estava ali no chão. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e saiba que pode acompanhar este programa através do Facebook, através do nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.